Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, no texto Perdendo a Paixão Inicial. Certo dia, um dono de uma loja em um shopping, preocupado com a baixa venda em seu estabelecimento, procurou um velho lojista no centro da cidade, conhecido pela sua gentileza e sabedoria, e disse-lhe desanimado: Senhor, nunca vi uma crise como esta. O pessoal vê, pergunta o preço, mas comprar que é bom nada. O sábio senhor respondeu: a crise de hoje é maior do que a do dia em que você abriu a loja? Garanto que você não tinha nenhum cliente e a loja inteira para pagar. Mas como era você? Garanto que você ficava na porta sorrindo para quem passava. Convidava as pessoas para entrar na loja. Acompanhava os clientes até a porta, carregando seus pacotes. Garanto que você ficou esperando o telefone tocar, imaginando ser algum cliente, mesmo sabendo que ninguém tinha seu telefone. Você foi até a administração do shopping oferecendo-se para trabalhar na associação dos lojistas, para animar o shopping, fazer um Natal diferente, campanhas novas e etc. Hoje, como é? O telefone toca e você grita: alguém atenda! Os clientes querem falar com você e você se esconde. A Associação dos Lojistas chamou para uma reunião sobre o Dia das Mães. Você foi? Ah, meu nobre colega, e você agora vem falar de crise. Meio sem jeito, com tantas verdades reveladas, o jovem lojista persistiu. Mas o que devo fazer? Com toda a paciência do mundo, o experiente lojista respondeu-lhe: você perdeu a paixão do começo. Quando a gente perde a paixão do começo, perde o entusiasmo pelo que faz. Quando perdemos o entusiasmo e a paixão, perdemos a vontade de empreender, de inovar, de criar coisas novas, de nos reinventar. E sem isso tudo, a vida torna-se uma rotina desestimulante. Começamos a andar para trás e a acomodação pessimista toma conta do nosso dia a dia. Eu não acredito em acaso e ontem eu participei de uma roda de conversa, gente, onde nós falamos muito sobre isso, a questão da boa e da má vontade. Quando nós iniciamos qualquer tipo de projeto na nossa vida, não é só financeiro, comércio, indústria, trabalho, não, qualquer tipo de projeto, um namoro, um casamento, um filho, uma viagem, nós entramos nesses projetos com tudo, com todo o desejo do mundo de fazer o nosso melhor, para nós e para aqueles que estão em volta. Nós desejamos ser os melhores profissionais, obter lucros. Com os lucros a gente pretende viajar, conhecer muitos lugares, andar muito, tirar fotos, ouvir músicas, comer coisas diferentes. A gente vai criando uma expectativa de que tudo de melhor pode ocorrer, porque nós vamos fazer por onde. Só que no meio do caminho, o casamento que você desejou perdeu a graça, porque desejo não é vontade. Existe uma grande diferença entre desejo e vontade. O desejo de um casamento fica em algo para ser feito, que um dia, quem sabe, talvez vai ocorrer. E talvez dentro do próprio casamento você fique protelando para que coisas ocorram posteriormente e nunca vão ocorrer, porque o teu pessimismo, a sua ociosidade, seu comodismo não permitem que aquilo se torne vontade. A vontade, ela está associada à ação. Eu tenho desejo de emagrecer. Então, em 2025, eu tenho desejo de emagrecer. 2025 já passou o mês de janeiro e eu não emagreci ainda. Porque eu também não fiz nada para emagrecer. Mas eu tenho a vontade de emagrecer.
Então eu vou começar 2025 com dieta, voltando para academia, fazendo caminhada, fazendo tudo o possível para que realmente eu perca peso. Isso é vontade. A vontade, ela está atrelada à motivação. Eu quero perder peso. Então eu vou fazer por onde perder peso. É a minha vontade. Toda vez que a gente entra num projeto, que a gente deseja um projeto, a gente tem que fazer com que esse desejo se torne vontade. O desejo, ele nasce e morre. É um casal. O casal tem um desejo físico. Ele quer estar junto pelo físico. Com o passar do tempo, o físico desmorona. A mulher passa a ter rugas, banhas, doenças, o homem passa a ter problemas hormonais, tem um problema no coração, no fígado. E o desejo vai morrendo, porque era algo assim, que apaga. É uma chama que apaga. A vontade não. Eu tenho vontade de estar com meu parceiro. Ou seja, eu estou com meu parceiro para o que der e vier. A vontade não acaba nunca. O desejo acaba. É fogo de palha. Quando nós abrimos um estabelecimento, por exemplo, nós investimos tudo nele. Tudo que a gente tem e o que a gente não tem. Com a ideia de que aquilo ali vai dar lucro e não prejuízo. Se as coisas não caminharem como a gente espera, aquilo vai desiludindo a gente. Vai trazendo para a gente uma certa angústia, um desinteresse, uma falta de vontade, porque nós fomos frustrados diante das expectativas que nós criamos. Mas o que realmente está frustrando é um espelho daquilo que nós estamos fazendo. A frustração que nós temos com o externo é a frustração que nós temos com o interno e que a gente não admite. Se lá fora está dando errado, é porque aqui dentro está bagunçado. É porque alguma coisa aqui dentro eu tenho que resolver. Isso serve para o comércio, para o lado financeiro, serve para o lado do trabalho, para o lado dos estudos. A criança, observem bem, a criança quando chega na sala de aula na primeira semana de aula, no primeiro dia de aula então, quando ela vem esclarecida que sala de aula não é um parque de diversão, ela vem toda feliz da vida, porque tem criança que não tem noção, né? Tem criança que chega na sala de aula achando que é uma extensão do quintal da casa delas. Hoje em dia, infelizmente, nós estamos tendo esse tipo de problema. Os pais não preparam as crianças para entender de verdade o que se trata uma sala de aula. Mas aquelas que vão preparadas para ter aula, como é que elas chegam no primeiro dia? Toda feliz da vida. Mochila nova, estojinho novo, lápis novo, roupinha nova. Vem tudo cheirosinho, de lacinho, de tênis novo. Por mais pobre que seja, a criança vem para a escola com aquela expectativa, com aquela vontade de estudar, de ver os colegas, de ver a professora nova, de estrear o seu caderno em branco. Na real, a criança não vem com vontade. Ela vem com desejo, ela vem com expectativas. Ela acha que ela vai conseguir fazer tudo no primeiro dia. E quando ela não consegue fazer, a primeira atuação da criança é choro. Primeiro dia de aula é o maior dia de felicidade ao mesmo tempo, é o maior dia de choro. Se você der qualquer coisa na lousa ou uma folha que seja na mão da criança, ela não souber pegar no lápis corretamente, ela chora. Ela se frustra. E aí? É porque não está saindo o desenho? Ou porque ela, lá no interior dela, não aprendeu a fazer o desenho? E ela está com dificuldade de fazer aquilo ali. Ela vai culpar a folha, ela vai culpar o lápis, ela vai culpar a professora que deu coisa que ela não sabe fazer. Ela vai culpar os pais que colocou lá dentro daquela escola, que ela queria uma outra escola, ela queria outro professor, que aquele dia para ela não é nada daquilo que ela esperava. E é tudo dentro dela mal resolvido. É a criança que está mal resolvida, não é o externo. Não tem nada errado lá fora. E é isso que acontece com tudo aquilo que a gente emprega a paixão. Porque a paixão apaga. O desejo apaga. O que não apaga? Vontade. O que não apaga?
amor. Tem uma grande diferença entre você ter paixão e você ter amor. A paixão desgasta, é uma ilusão. O amor não. O amor, a tendência dele é de crescer cada vez mais. Quem tem amor numa lojinha de planta, por exemplo? Ela cultiva um vasinho, ela cultiva outro, ela enfeita o vasinho, ela coloca uns desenhos, ela coloca uma plaquinha nos vasinhos, ela poda as plantas, ela está o tempo todo mexendo com esses objetos e essas plantas para fazer cada dia ser um dia. Ela leva novidades na loja dela. Ela cultiva não só as plantas, mas ela cultiva amor naquilo que está fazendo. E as plantas dão retorno. A loja está sempre florida, está sempre colorida, sempre chamando a atenção. Não existe uma floricultura que eu conheça que as pessoas não queiram entrar. Tem bichinhos de pelúcia hoje em dia, tem o café da manhã, que é um monte de coisa que eles colocam numa bandeja, numa caixa para entregar para um aniversariante. Eles vão sempre, renovando. Eu, pelo menos, desconheço alguma floricultura mesmo floricultura que fica na porta de cemitério, que é meio mórbido, porque todo mundo pega a flor para levar para o defunto. Ainda assim, sempre tem alguma novidade. Eles estão sempre mexendo com amor naquilo ali. É difícil. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma que não seja assim. Agora, boteco, que vende pinga. O cara abre uma portinha, coloca um monte de prateleira atrás dele, com garrafas de pinga, e ali naquele balcão só encosta pessoas para ficar lastimando da vida, bebendo para esquecer os seus problemas. O cara do boteco sempre faz o dinheiro da pinga. Ele não consegue ter um lucro, ele não consegue se desenvolver muito. Fica naquilo ali a vida inteira. É abrir a porta 8 horas da manhã e fechar 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, com o dinheiro da pinga. Ele vai ganhar um dinheiro que é para comprar outra pinga. Só fica naquela, não cresce. Porque ele está mexendo com algo que não tem futuro. É a mesma coisa todo dia. E quando ele abriu aquelas portinhas, ele abriu com aquela paixão. Eu vou ganhar dinheiro com isso daqui. Mas se ele não investe, se ele não coloca coisas diferentes dentro desse bar, se ele não vende alguns salgados, algumas coisas que também atraem outros tipos de pessoas que não sejam só os bêbados que ficam ali lastimando da vida na beira do balcão, a tendência é ficar naquilo ali ou até fechar as portas. E o que acontece com o professor? Voltando todos esses exemplos para a sala de aula. Se o professor não for aquele cara que inova, que leva coisas diferentes para o aluno, que traz realidades, que se afinizem com a vida pessoal de cada aluno, ele perde o aluno. O aluno vai estar ali, porque ele é obrigado a estar. O pai e a mãe colocam ele dentro da escola. Você não vai perder seu aluno. Não fisicamente. Mas ele vai estar lá sentado e a cabeça dele vai estar em outro lugar. Ele vai estar contando as horas para o recreio, ele vai estar contando as horas para ele poder ir no banheiro, ele vai contar as horas da saída. Ou da educação física e acha que é mais animado, porque a sua aula é uma lástima. E quando você começou a dar aula, antes de entrar na sala de aula, você não era o tipo da pessoa que pegava, fazia pastinhas de música infantil, pastinhas de lendas infantis, pastinhas de contos infantis, fazia material didático com cartolina, com blocos, comprava tudo que achava pela frente, porque isso aqui um dia eu vou usar na sala de aula. Só que aí tá chovendo, eu não vou levar porque tá chovendo. Tá sol, tá muito calor, não vou ficar carregando isso. Entre esse exercício aqui, que é para fazer no manual, dá para fazer no caderno, dá para fazer escrevendo, é melhor. Aí você vai relaxando. E o seu maior patrimônio, o seu maior interesse nisso tudo, que era o aluno, passa a ser outras coisas, como eu falei no início.
aquele que lembra do marido, do filho, que lembra do ônibus lotado, que lembra do trânsito, que lembra do dinheiro no banco, que lembra do prefeito ou do governador, que é isso, que é aquilo, mas você não vai lembrar do principal, você vai deixando para lá. O principal é o teu aluno. E aí, quando não tem produtividade do aluno, quando o aluno não consegue tirar a média, tão preocupado que o professor fica do aluno ter média para ele passar de ano, mas quando você vê que a tua turma não está indo bem, aí você começa a encontrar culpados. O aluno é que não estuda, o aluno mais falta do que vem, o aluno tem o pai que é bêbado, o aluno é isso, o aluno é aquilo. E você? E você? Você está trabalhando com o seu aluno como você trabalhava lá no início? Uma vez, quando eu estava começando, em 1992, eu sentei na sala dos professores, pouquíssimas vezes nos meus 32 anos de sala de aula, eu sentei na sala dos professores, gente, porque é complicado. Sentei na sala dos professores e eu tinha uma máquina de datilografia. Ela não era nem elétrica, não, era daquelas grandona, antiga. E eu escrevia naquela máquina de escrever. Todas as minhas aulas eu preparava nela. Aí eu tirava o aspiral do caderno, fazia todos os textos que eu precisava nas folhas do caderno, depois eu ia lá e colocava o aspiral novamente. No caderno ficava aparecendo um livro. E aí eu sentada na sala dos professores, abri o caderno e comecei a estudar, porque eu sempre dava uma lida novamente naquilo que eu tenho que falar na sala de aula. Eu lá estudando, tal, passou uma professora, ela pegou e falou assim, nossa, o que é isso aí no seu caderno? Eu falei, o que foi? Ela falou assim, ó, essas letras aí. Eu falei, isso aí é da máquina de escrever. Eu escrevo na máquina, tiro o aspiral, escrevo na máquina e depois eu coloco o aspiral de novo. Com certeza você não é casada. Com certeza você não tem filho, você não deve ter casa, você deve ser filhinha de mamãe. Porque a gente não tem tempo para essas coisas. Professor, a gente trabalha em 2, 3 escolas. Logo, logo você vai ver que você vai parar com isso aí também. Falei, caramba, que balde d'água, né? Aí veio uma outra professora, falou para mim assim, olha, se você é feliz fazendo isso, se isso te faz bem, continue. Continue até onde te faz bem. Não dê ouvidos para ela, né? Ela já está com muito tempo, já está cansada, então não dê ouvidos para ela. Mas eu também não tenho coragem de fazer isso. Ou seja, aliviou mais ou menos a conversa, né? Porque ela também me desmotivou, dizendo que ela também não tem coragem. Aí, passado algum tempo, numa capacitação que eu fui, eu escutei a história das formiguinhas. Tem gente que conta como formiga, tem gente que conta como sapo. A corrida do sapo ou a corrida da formiga, não importa o bicho, mas a corrida dos bichinhos. E eles subindo a montanha, bichinhos pequenininhos. Vamos pegar a formiga, que é menor do que o sapo ainda. Formiga correndo, né? Aquele monte de formiga subindo a montanha. Mas uma só ganhou a corrida. Caramba, tantas formigas subindo a montanha, só uma ganhou a corrida. Aí foram perguntar para ela, nossa, mas você se destacou, né? Ninguém chegou nem perto de você, por quê? E aí ela não entendia o que a pessoa estava falando, né? O repórter estava falando. Aí veio um conhecido dela e falou para o repórter, falou, olha, ela não escuta, você tem que fazer gestos. Ou seja, ela só chegou no topo porque ela era surda. Porque certamente, enquanto estava todo mundo subindo aquela montanha, tinha os que estavam reclamando, aqueles que estavam chorando, aqueles que estavam lamentando. E se ela fosse dar ouvido para aquele monte de negativismo, ela também ia ficar para trás. Porque é isso que acontece. A gente vai se acomodando na dor do outro e a gente dói também. Já viu aquelas pessoas que conversam? Aí, hoje eu amanheci com uma dor aqui no pescoço. Aí a outra fala, eu amanheci desse lado. E nem amanheceu com dor coisa nenhuma. Mas não pode ver ninguém reclamar que reclama também. Pessoas assim, elas se acomodam. Elas não andam para frente, elas vão andar de acordo com o que elas tiverem em volta. Se ela tiver em volta um monte de gente ruim, elas ficam ruins também. E dentro do magistério parece que é incrível, gente. Como tem professores que reclamam o tempo todo.
e que não agem com a mesma vontade que tinha lá no início, quando estava fazendo o magistério, fazendo a sua pedagogia. Ninguém é obrigado a ser professor. A gente vai porque quer. A gente faz concurso, se efetiva, porque quer. Ninguém é obrigado a ganhar o salário que nós ganhamos. Mas se você fez o concurso e você quer esse trabalho, é o salário que você vai ganhar. E ninguém foi tapeado. Todo mundo sabe o salário de um professor, é exposto no jornal o tempo todo. Quando eu vejo pessoas reclamando dos seus cargos, reclamando das suas obrigações, reclamando daquilo que deveria ser bênção na vida dela, eu falo, caramba, a pessoa não foi obrigada a fazer isso. Eu tive tantos problemas de relacionamento, de convivência com professores, porque a maioria rema contra. Vamos fazer tal coisa? Ah, não, dá muito trabalho. Vamos fazer... Não. Vamos... Não. Você não pode nem abrir a boca. Tem que ser tudo igual. Além de tudo é isso. Não querem fazer e não querem deixar quem quer fazer, né? Eita, que agora eu enrolei meio de campo. Pois é. Tem aqueles que não fazem e ainda não deixam os outros fazerem. Aí foi onde eu comecei a ter embate, né? Porque aí eu queria fazer. Tive muito problema. Não pensem vocês que eu tive um problema, 2 problemas, não. Eu tive muito problema. De todos os tipos que vocês podem imaginar. De colocar um ônibus na porta da escola e falar, eu vou levar minha molecada no roteiro cultural que eu preparei. E o diretor sair lá de dentro da escola e falar, você não vai sair com esse ônibus. E aí eu precisar colocar a polícia no meio e falar, eu tô saindo com esse ônibus. Pois é, até isso. Porque quando você tem uma paixão, ela acaba. E aí você quer acabar com a paixão dos outros também, porque você é tão desanimado, você é tão ocioso, você não tem estímulo para nada, e aí você também não quer dar para os outros. É mais cômodo ficar quieto num canto do que trabalhar, mexer, recriar, reaprender, porque muitas vezes a gente não sabe tudo, a gente tem que reaprender. Quando chegou o Covid aí, que a gente tinha que fazer essa parte virtual com as crianças, todo mundo rebolou, porque professor nenhum sabia mexer com tecnologia. A gente sabia mexer em WhatsApp. Teve que aprender, teve professor que inclusive aprendeu muito. Eu bato palma até hoje. Faziam histórias de fantoche, contavam toda a parte de ciência, história, geografia. Eles tinham uma criatividade enorme para fazer os vídeos. Dou o braço a torcer que muito professor nessa época aí melhorou pra caramba. Mas esses recursos tecnológicos que a gente utilizava através de um celular ou um computador já não poderia estar sendo usado lá na sala de aula. Foi preciso um Covid vir chacoalhar esse pessoal todo aí. E com isso, nós estamos perdendo os nossos clientes. Quem são os nossos clientes? Os nossos alunos. O aluno vai para a escola e fala, eu não quero estudar, porque em casa eu tenho computador, em casa eu tenho celular, em casa eu tenho videogame, e o professor não é engraçado. O professor não tem nada para me oferecer, ele é chato, ele só fala a aula inteira. Então é isso que acontece com a gente. Os professores estão perdendo seus clientes. E nessa da gente perder os nossos clientes, que são os nossos alunos, a gente perde a nossa referência de ser professor. Chega um dado momento que a gente fala assim, eu não sei por que eu escolhi ser professor. Não sei por que eu estou nessa área. Não é bem aquilo que eu pensava, não é aquilo que eu queria. Lógico, você não está se dedicando. As coisas começam a ficar chatas. As coisas começam a decair na tua frente. Você não vê produção do teu aluno, você não vê nota no seu aluno, você não vê aprovação do seu aluno. Começa a acontecer tudo de ruim em volta. E está faltando o que mesmo? A motivação, a vontade. Tá aí. Se quer que professor dê boas aulas, primeiro tem que trabalhar com ele essa questão da motivação. Que as formações de professores pensem muito a respeito disso. Porque não basta ficar dando conhecimento científico para professor. Até porque o conhecimento científico ele muda de tempos em tempos. Não é só isso. Isso não é o principal. Qualquer um é capaz de ler um livro, fazer uma interpretação e falar aquilo que entendeu. Isso daí não precisa de faculdade.
Mas as faculdades precisam ficar mais atentas a essa questão psicológica, fazer testes com essas pessoas que querem ser professor. Sabe, esses testes de aptidões, testes de equilíbrio emocional, porque tem tanto professor chapado, doido na sala de aula, gente, que vocês não têm ideia. O cara fala nada com nada. Como é que ele vai dar aula desse jeito? E os maiores prejudicados são os clientes. E quem são os clientes? Os alunos. Uma escola só funciona bem se tiver pessoas motivadas dentro dela. Seja partindo de uma direção, de um corpo de coordenadores, dos professores. Já pensou, primeiro dia de aula? Quantas vezes eu vi isso? A minha vontade, sinceramente, eu não posso falar o que eu tinha vontade. Eu, na porta da minha sala, recebendo meus alunos, eu escutava o professor de outra sala falando assim: ah, não, jura? Esse aluno caiu comigo? Ah, não, esse daqui eu vou pedir para mudar, porque esse daqui não dá certo comigo, não. Eu não quero esse aluno aqui. O aluno olhava para a cara daquela professora e falava: meu Deus, tô indo para o matadouro, né? Que essa professora não gosta de mim. É falta de motivação de um e extrema falta de motivação do outro. O que vai dar aí? Como é que vai ser o ano letivo dessas duas figuras? Se o professor ainda tem lá a conversinha com o diretor, ele vai lá e troca o aluno mesmo. Agora, se ele não tiver, fica aquela fala pesada em cima do aluno no primeiro dia de aula. Todos os dias, quando ele for para a escola, ele vai lembrar: o professor não gosta de mim. Como é que ele entra na sala de aula sabendo que o professor não quer saber dele? Eu nunca fiz discriminação de aluno. Nunca. Já fui acusada, mas nunca. Eu tenho meu jeito tosco de ser. Eu sou dura, sou disciplinadora. Então, o pai, quando não entende que a gente é disciplinador, chega lá e fala: você está excluindo meu filho. Você está pegando demais, você pegou implicância com meu filho. Né? Essas coisas assim eu já cansei de ouvir a vida toda. Mas eu não estava pegando implicância com ninguém, eu não estava discriminando ninguém. Eu puxava aquele indivíduo: vem, eu quero você aqui junto com os outros. Você é igual aos outros e eu vou te tratar igual aos outros. Se ele está fazendo lição, você também vai fazer. Se é hora de rir, você também vai rir. Então eu colocava todo mundo na mesma cumbuca. Para mim não existia essa aluno A, B ou C. Eu sei que eu tinha que tratar. Cada caso é um caso, em questão de aprendizado. Mas de convivência, tratar diferente, esse eu gosto, esse eu não gosto, não. Isso é completamente antiético, errado. Você acaba com o teu aluno. Isso não dá, não é aceitável de forma alguma. E tem professores que fazem isso. Aquela de lacinho, rosinha, bonitinha, que cheirosinha, ai que coisinha gostosa, como eu queria ela pra mim. O outro fedidinho, nariz escorrendo, que a mãe e o pai são bandidos. Ah, esse daí eu não vou chegar muito perto não, porque, né? Quantas vezes eu não via isso, gente? Só que o cliente A e o cliente B merecem ter o mesmo produto. O professor tá ali para oferecer o produto. Alfabetização, conhecimento específico e, por que não, os valores e princípios também. O professor está ali para isso. Tanto faz para Mariazinha do lacinho cor-de-rosa como o outro ranhento. Não tem diferença. Mas o professor, ao longo do tempo, ele vai relaxando. Ele senta na mesa. Eu sou da época do Avon ainda. Pegava a revistinha Avon, enchia a lousa. Você passava na porta lá do professor e estava lá, comprando Tupperware, comprando perfume, e os alunos se matando para copiar uma lição da lousa. Depois veio o computador, depois veio o celular. E o aluno se matando para fazer a lição enquanto o professor está intertido com o celular e computador na sala de aula. Eu levava palestrantes para minha sala de aula. Quando eu via que eu não estava dando conta, quando eu via que eu podia oferecer coisas diferentes para os meus alunos, eu levava pessoas diferentes para minha sala de aula. Isso não é você se sentir menor, é se sentir melhor, porque você vai buscar o melhor para o seu aluno. Eu trazia a polícia, eu trazia GCM, eu trazia assistente social, psicóloga, psiquiatra, eu trazia ginecologista, eu trazia pediatra, eu trazia jornalista, eu trazia artista,
eu trazia palhaço, tudo que eu achava que era necessário para motivar, para alegrar, para passar conhecimento para minhas crianças, para servir de exemplo para elas, para que elas pudessem seguir coisas boas, eu levava tudo para a sala de aula. Dependendo do tema que eu estava trabalhando, eu trazia um monte de gente referente ao tema, referente aos conteúdos programados, sem sair daquilo que é dado pelo Ministério da Educação e até chegar aqui na prefeitura. Eu ia respeitando cada cara. É para fazer isso? Tá bom, eu vou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito. É para falar sobre dengue? Tá bom, eu vou falar sobre dengue, mas eu vou falar do meu jeito. E eu ia buscando melhorar todos os dias. Eu terminei os meus 32 anos fazendo um projeto sobre gratidão. Meu último projeto chamou Gratidão. Nós trabalhamos essa palavra por 1 ano, gratidão. Os palestrantes vinham falar sobre a sua vida, sobre a sua profissão e como eles eram gratos por todas as coisas que eles conseguiram conquistar. Tudo que a gente podia explorar de música, de histórias, de arte, sobre gratidão. E quando nós terminamos o projeto, nós fizemos um encerramento do projeto dentro de um pesqueiro. Eu levei meus alunos, coloquei dentro do ônibus e levei para um pesqueiro. Lá eles almoçaram, eu fiz um trato com o dono do restaurante, ele me fez um preço camarada, eu paguei o almoço dos meus alunos, os 35 alunos almoçaram, alguns levaram parente, aí os parentes pagaram por conta, mas os parentes estavam lá. Levei todas as pessoas que participaram do projeto, os palestrantes, os meus amigos, colaboradores, para que as crianças fizessem um encerramento do projeto para eles, fizessem homenagens aos meus parceiros. E foi a coisa mais linda, simples, sem muita frescura, com os trabalhos, com as coisas feitas pelos alunos, porque tem professor que também fica naquela, não quer perder aquela competição glamourosa, né? A minha sala tem produtos de EVA, a minha sala tem um monte de placa de EVA, né? Aquele negócio se o dia está ensolarado, se está nublado, ajudante do dia, placa dos mapas, né? Coloca um monte de coisa linda pendurada na parede, mas não utiliza nada daquilo, só fica de enfeite. Quando alguém entra na sala, fala, nossa, que bonito. Uma vez uma diretora falou que a minha sala de aula parecia uma favela. Eu não esqueço disso. Tá certo que a gente tem que perdoar, mas o meu coração ainda fica meio amargo quando eu lembro o que eu escutei dela, né? Ela entrou na minha sala e falou assim, nossa, sua sala parece uma favela. Eu falei, mas por que favela? É um monte de jornal pendurado, é um monte de cartaz com um monte de erro de ortografia, as crianças escrevem de qualquer jeito, você não corrige. Eu falei para ela, engraçado, se tá aí pendurado com um monte de palavra escrito errado, e eu sou a professora e eu sei que tá escrito errado, será que eu sou tão ruim assim que eu não tenho nenhum propósito para esses cartazes estar aí? Esse cartaz está escrito totalmente errado, eu sou professora, eu não corrigi, e eu deixei isso aí a Deus dará? Será? Será que não tem nenhum objetivo isso daí? Ah, então você coloca quando você tem objetivo e quando você não tá fazendo nada, você tira. Eu falei, não, mas o objetivo é deixar aí direto mesmo. Sabe por quê? Porque algum aluno vai passar e vai falar assim, engraçado, professor, a casa não se escreve com S, essa aqui está escrito com Z. Ou seja, eles vendo palavra errada, eles não aprendem palavra errada, não. Porque eles estão aprendendo diariamente a escrever corretamente. Então, quando eles escrevem corretamente, eles sabem o que é correto. E eles vão encontrar o que está errado. Eles vão ficar atentos. Eles é que vão estar corrigindo. Em alguns cartazes, eu mando o aluno, e lá tem um outro objetivo de atividade. Eu mando o aluno passar pelo cartaz e falar, você vê aí se tem alguma coisa de errado. A criança acha lá, risca o que está de errado e faz o que é certo. Eu falei, eu não vou ficar tirando e colocando. Tem um propósito de estar aí. E a minha sala não parece favela, não. Tudo que está pendurado aqui foi feito por aluno. Tem que ter respeito. Hoje eles estão fazendo dessa forma. Feio, rabiscado. Mas até o final do ano, tudo isso aí vai mudar. E aí, gradativamente, conforme eles foram aprendendo, os cartazes iam melhorando. Passando a ter margem,
passando a escrever com letra bastão, passando a escrever em negrito, mais forte para todo mundo enxergar. Começaram a perceber o começo e o fim de cada linha, que tinha que ter travessão quando é fala, que tinha que ter vírgula para dar uma pausa, ponto final quando acaba. Quando chegou no final do ano, aqueles textos que foram sendo revisados ao longo do tempo se tornaram algo produtivo. Eles estavam melhorando diante daquilo. Um trabalho tão simples. E eu escutei o quê? Que tinha que colocar cartaz perfeito e deixar lá, de enfeite. Alguém vai aprender alguma coisa com isso? De verdade? Se hoje o dia está ensolarado, está nublado, alguns cartazes para mim até hoje não faz sentido. Qualquer um olha pela janela e fala, tem um sol lá fora. Qualquer um olha pela janela e fala, tá chovendo, professora. Precisa de um cartaz na sala de aula para escrever, hoje está chovendo. Tem coisa que para mim até hoje não faz sentido. E fica na mesmice até realmente perder completamente o sentido, né? E aí a gente perde o sentido com as atividades e volto a repetir. Se a gente não tem motivação, se a gente não tem criatividade, se a gente não faz coisas diferentes, se todo dia é igual, por mais bonitinho que seja, nós vamos perder o cliente. Porque não é o bonitinho que interessa para o cliente, é a diversidade. Isso seja para tudo. E num relacionamento a dois, num casamento, numa família, não é diferente também não. Todo dia tem que ser um dia bom. Não é que todo dia você tem que ficar de cabeça para baixo para o seu marido, para sua esposa. Mas você tem que um dia trazer uma bala para sua esposa, quando você vem na rua. Você tem que fazer um café com umas bolachinhas e levar na cama para o teu marido. Você tem que fazer uma festa surpresa no dia do aniversário. Você tem que levar para um lugar passear. Do nada você fala, hoje eu quero ir no cinema, vamos no cinema comigo. Inovar. Porque senão cai tudo na rotina. E a rotina num casamento tá aí. Hoje nós estamos vivendo um grande momento onde existe uma penca de separações. E aí você pergunta pro casal, por que você separou? Porque eu não deveria nem ter casado. Mas por quê? Sei lá, não estava dando certo. Eles não sabem nem explicar por que não deu certo. Às vezes não tem briga, não tem discussão, não tem nada. A rotina. Um olha pra cara do outro e fala, não quero mais. Porque ninguém se empenha em fazer coisas diversificadas. E isso não precisa ser um Einstein, não. Coisinha simples. Mas para sair da rotina, para ganhar o teu cliente. No casamento, o teu cliente é a tua esposa. O teu cliente é o teu esposo. Nós temos que ter a boa vontade. Vá buscar isso daí. Antes que a gente perca os nossos clientes, né? Ninguém quer perder.